Hoje no Aeronotícias, Gol e Azul defendem acordo perante o CAD e dizem que não estão sendo nocivas ao mercado. Passageiro agride agente da Latam no aeroporto de Guarulhos após perder conexão por mau tempo. Latam avalia a compra de jatos Embraer para ampliar a atuação regional na América do Sul. E a Azul reporta crescimento de 71% na procura de seus clientes por viagens para a Disney no primeiro semestre de 2025. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreve no canal. Assim você ajuda muito o projeto do Aeronotícias. Muito obrigado! Olha aí, gente, começando aqui, vamos falar da Gol e Azul. Defende acordo perante o CAD e dizem que não estão sendo nocivas ao mercado, né? Então, as empresas aí apresentaram argumentos ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, negando que seu acordo de code share, que elas compartilham voos, né? Então você às vezes compra da Azul e voa na Gol, e compra da Gol e voa na Azul. Configure um contrato associativo ou represente violação às regras de concorrência. As respostas foram enviadas ao órgão Antitrust, que reabriu a análise do caso após questionamentos do relator, o conselheiro Carlos Jacques. O acordo de compartilhamento de voos entre as duas empresas foi anunciado em maio de 2024, ano passado, meses depois do início das conversas sobre uma possível fusão entre as duas empresas. A gente comentou isso aqui no canal, né? E aí muita gente chiou, né? Porque são poucas empresas no Brasil. Se duas já se juntarem, já tem muita, digamos assim, fica muito condensado a participação de mercado, fica muito junto as empresas, né? Acaba concentrando muito a participação dessas duas aí, que cada uma tem 30%, então juntando as duas, teoricamente iria para 60%. Então você acaba concentrando muito a participação do mercado aí em apenas uma empresa, no caso se as duas se juntassem, né? E esse acordo aí, claro, vai gerar digamos assim, muitas perguntas, né? E aí, olha só. Em abril, a Superintendência Geral, SG do CAD, considerou que o Code Share deveria ter sido notificado previamente, classificando-o como um contrato associativo entre concorrentes. Apesar do caso ter sido inicialmente arquivado, o Tribunal do CAD decidiu reexaminá-lo. Caso o Conselho entenda que houve descumprimento das regras, as companhias poderão ser multadas. Um dos principais pontos levantados pelo relator foi se a Gol ou a Azul reduziram rotas concorrentes após o acordo. Normalmente isso acontece, né? Então você tem lá rotas das duas companhias. Aí uma olha para o outro e fala, pô, vamos fazer o seguinte, vamos juntar aqui essa rota, quem comprar com você voa comigo, e em outra rota que a gente opera também, quem comprar comigo voa com você. E aí a gente voa com os aviões mais cheios, em vez de voar nós dois com o avião meio que vazio, né? Mais vazio. Isso pode acontecer, gente, não estou dizendo que aconteceu, né? Mas é o que eles evitam que aconteça. Esse conselho ele quer que as empresas concorram, que é a concorrência. Que a concorrência sempre ajuda quem? Ajuda o usuário, né? O cliente. E aí, em sua defesa, a Gol afirmou que ajustes em rotas como mudanças de frequência, conexões ou horários são práticas comuns do setor e não foram influenciadas pelo Code Share. A empresa admitiu que duas rotas com sobreposição deixaram de ser operadas, mas não especificou quais. Já a Azul reforçou que os voos comercializados via Code Share representam uma parcela mínima de sua receita e destacou que não há integração operacional entre as empresas, com uso compartilhado de balcões, sistemas ou equipes, né? A companhia também negou qualquer alinhamento de preços, afirmando que não há troca de informações estratégicas que possam distorcer a concorrência. Então as empresas estão se defendendo aí, né? Esperamos que dê tudo certo, mas o CAD está de olho nesse code share entre as duas. Eu não acredito a longo prazo, não acredito que a curto prazo essas duas empresas possam se juntar. Tá? Muita diferença entre as duas, frota totalmente diferente,
a cultura das duas empresas são diferentes, enfim. Então eu não acredito que a curto prazo isso possa acontecer, mas, né, dependendo de uma situação negativa, elas podem se juntar sim. Como estava acontecendo, elas estavam no ano passado, nessa mesma época do ano, gente, as duas empresas estavam em situações muito delicadas. É que a gente chama do abraço dos desesperados, né? A Gol conseguiu, ela entrou e saiu da recuperação judicial. A gente espera que ela agora possa crescer, né, para não voltar aí na mesma situação que estava. E ela está fazendo mudanças, enfim, só a saída da recuperação judicial já significa isso daí, né, que a empresa está melhorando. E a Azul entrou na recuperação judicial justamente para poder se reestruturar e saindo dessa recuperação, recuperada, ela vai voltar a crescer. Então aí sim, as duas recuperadas, aí eu não acredito mais que elas tenham interesse em se juntar, né? Por isso que eu acredito que isso não vai acontecer, tá bom? E uma notícia triste aí, uma notícia chata, que eu odeio falar sobre isso, né? Porque me causa, a gente fica muito chateado, né? O passageiro agride agente da Latam em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos, após perder conexão por mau tempo. É lamentável isso daí, tá, gente? Uma agente de embarque da Latam Airlines foi agredida fisicamente por um passageiro no dia 27, no aeroporto de Guarulhos, após um voo ter sido afetado por condições meteorológicas adversas, como se o atendente da empresa tivesse alguma influência no tempo, né? É inacreditável que isso ainda acontece. O problema é que quem faz isso deve estar solto. Era para estar puxando cadeia aí e ficar um bom tempo preso, né? Infelizmente a gente sabe que não é bem assim, eu não sei, né? Mas não existe justificativa. O camarada que fez isso aí tem que pagar e pagar caro. A informação foi divulgada pelo vice-presidente de clientes da Latam, em publicação aí nas redes sociais. Segundo ele, a funcionária sofreu uma lesão grave em 3 dedos ao tentar explicar a situação ao passageiro que havia perdido a conexão devido à neblina e ventos fortes na capital paulista. O passageiro já havia sido reacomodado no próximo voo disponível, mas reagiu com violência ao receber a explicação da funcionária, que utilizava o celular para ajudar na tradução da informação. Então, olha aí, explicando. A equipe já havia feito a reacomodação no voo seguinte, quando a funcionária usou o celular para ajudar a traduzir a situação. Ele respondeu com violência. Ela sofreu uma luxação grave em 3 dedos e precisou ser encaminhada ao posto médico. A imagem foi divulgada nas redes sociais aí, né? Então, o executivo da empresa classificou o caso como inaceitável e reforçou que situações como essa têm se tornado frequentes. E, realmente, a gente sempre está falando sobre isso aqui, né? Somente em julho de 2025 foram registrados 10 casos de agressões a funcionários da Latam em Guarulhos. Em todo o Brasil, a companhia já contabiliza dezenas de episódios semelhantes, incluindo tapas, empurrões, agressões verbais e lesões físicas. Então vamos ser absolutamente claros, as equipes do aeroporto não controlam atrasos, conexões ou clima, tá? Não controlam isso daí, gente. Elas seguem protocolos de segurança obrigatórios e fazem tudo o que está ao seu alcance para ajudar e merecem trabalhar com segurança e dignidade, destacou aí o executivo da Latam. E a gente reforça essas palavras aí, claro, né? Então a Latam afirmou que continuará pressionando as autoridades e os operadores aeroportuários para que a integridade física de seus colaboradores, bem como de funcionários de outras companhias aéreas, sejam tratados como prioridade. O nome do criminoso não foi informado e nem qual era o seu destino ou nacionalidade. Lamentável, tá, gente? Isso aí, ó, no Brasil, tinha que ser aprovada uma lei. Camarada deu uma dessa aí, banido do transporte aéreo, além de ficar preso. Puxa lá um tempo na cadeia para refletir, para pensar, né? Para tentar se tornar uma pessoa melhor e se eventualmente aí depois que ele sair da cadeia, nunca mais poder utilizar aeroporto dentro do Brasil. Proibido, banido, tinha que ser assim. Se fizesse isso, rapidinho ia acabar com isso daí, gente. Só que a gente sabe que no Brasil, o cara vai lá, faz isso e, infelizmente, no dia seguinte tá dando risada, né? É o país que a gente tem construído
para os nossos filhos e netos. A gente tem que pensar nisso. A gente hoje está criando um país conivente com esse tipo de situação. Infelizmente, o camarada cometeu crime, ele tem que pagar. Tem que pagar, tá? O principal problema do Brasil, na minha opinião, hoje é segurança. Por falta de segurança, você não tem turismo, diminui muito, atrapalha muito o desenvolvimento do comércio, porque as pessoas têm medo de funcionar de noite. Enfim, segurança, você poder andar na rua no Brasil hoje é muito complicado. Para você poder sair, passear, você tem que fazer uma análise de risco. O brasileiro hoje ele é especialista em análise de risco, porque você pensa 10 vezes, você planeja 10 vezes antes de sair de casa por causa da segurança, tá? E hoje, shopping center, aeroporto, olha o que está acontecendo no aeroporto, está acontecendo esse tipo de coisa, né? Então a gente viu aí que no aeroporto de Guarulhos recentemente eles fizeram lá, tivemos digamos assim, um furto, um roubo de material de alto valor e o pessoal teve êxito nesse roubo, né? Então a gente tem que analisar isso aí com mais calma, com mais cuidado, para que a nossa sociedade não aceite mais esse tipo de situação, tá? Então, lamentável aí o que aconteceu, toda a solidariedade aí para funcionário que sofreu essa violência aí, que não tem, que é lamentável, né? E Latam avalia a compra de jatos Embraer para ampliar a atuação regional na América do Sul. Excelente notícia, esperamos que aconteça, né? A Latam está considerando expandir sua frota com jatos menores da Airbus ou da Embraer nos próximos anos. A informação consta no relatório de resultados do segundo trimestre de 2025, onde o grupo afirma estar analisando novas aeronaves para atender a crescente demanda nos mercados sul-americanos. Em documento oficial, a empresa declarou o seguinte: o Grupo Latam está analisando a aquisição de aeronaves adicionais de vários fabricantes e arrendadores. Isso inclui adições à sua frota de aeronaves widebody, aeronaves de 2 corredores, aeronaves grandes, né? E narrowbody de um corredor só, aeronaves menores. No caso, essa última está incluindo aí da família A320, que é o que a Latam já opera, né? Desde a A319, A320 e A321, em torno de 150, 180 e 220 lugares aí, respectivamente, né? A 319, 150, um pouquinho menos, né? O A320, um pouquinho menos de 180 também, e o A321, em torno de 220 lugares, né? Bem como outros jatos menores, de fabricantes como Airbus, aí no caso seria o Airbus A220, que é um pouquinho menor do que esse que eu falei, e da Embraer também, né? Um pouquinho menor. Hoje a Latam opera uma frota de 360 aeronaves, sendo 281 narrow, da família 319-2021, e 56 wide, Boeing 767, 777, 787, e 20 cargueiros 767, da Boeing, né? Embora a frota atual seja dominada por Airbus e Boeing, é possível a entrada de jatos regionais da Embraer. Isso aí pode representar um retorno estratégico da fabricante brasileira, maior companhia aérea da América Latina. A TAM operou, né, aviões da Embraer, né? Então, o foco principal dessa adição, segundo a empresa, será atender e expandir o transporte de passageiros na região e o tráfego de carga nos mercados regionais. Anteriormente, a informação da empresa avaliar jatos Embraer já era conhecida nos bastidores, só que agora é a primeira vez que a empresa divulga, né, oficializa isso daí, né? Então isso aí depende de vários fatores, incluindo a disponibilidade de aeronaves e a evolução dos mercados em que o grupo opera. E também, gente, vamos, né, financiamento para poder viabilizar isso aí, tá? Não adianta o avião ser maravilhoso se não tem linhas de crédito, linhas de financiamento. Isso aí acaba atrasando bastante a venda de aeronaves aqui no Brasil, tá? O Brasil ele praticamente não compra os aviões da Embraer. Pouquíssimos aviões da Embraer são vendidos aqui no Brasil. A Embraer a gente sabe que é a terceira maior fabricante de aviões comerciais no mundo e não vende praticamente nada no Brasil, tá? Inclusive eu vou fazer um Aeronotícias só falando da Embraer e dos problemas que a gente está enfrentando aí com os Estados Unidos, que todo mundo sabe, compra
praticamente aí 70% de tudo que a Embraer faz. E um problema, sanções ou tarifas aplicadas pelos Estados Unidos ao Brasil vão impactar, uma das empresas que mais vai sofrer impacto é a Embraer, tá? Então, por isso que a Embraer já tem uma série de fábricas lá nos Estados Unidos, como acontece com outras empresas. Como não vende no Brasil, vende lá, o que as empresas fazem? Vão para lá, vão fabricar lá. Não faz sentido. Ninguém compra aqui e muito é comprado lá. O que a fábrica faz? O que a empresa faz? Fecha a fábrica aqui e abre a fábrica lá. Gerando empregos onde? Lá. Né? Isso aí é natural. E quem tem que verificar isso? Quem tem que trabalhar para que isso não aconteça? O governo. Infelizmente, a gente está vendo que está acontecendo um movimento contrário, né? Não adianta querer brigar. Não adianta o cachorrinho querer latir forte com o leão. Não adianta. Não resolve isso daí. Tem que saber o que está acontecendo, porque no final das contas o cachorrinho acaba sempre levando a pior. Tá bom? É sempre assim. Então olha aí, ó, vamos esperar que a Latam que dê certo, né? A possível parceria com a Embraer reacende a expectativa do fortalecimento da aviação regional e da indústria aeronáutica nacional, especialmente diante da crescente necessidade de rotas de menor densidade para atender aeroportos no interior, né? Para alimentar as grandes cidades e maior eficiência operacional. A gente sabe que o A319, que é o menor da família, quanto menor é o avião, gente, ainda mais se você pega um A320, que é o original, você pode esticar e dê origem ao A321, você pode encurtar, que é o A319. Sempre aquele que é encurtado, ele fica de operação mais cara. Então a gente sabe que o A319, em termos de custo operacional, para vocês terem uma ideia, ele tem o mesmo motor e a mesma asa do A320 e do A321, né? Só que ele é curtinho, então é um avião que não vai ter, que é caro de operar, só que ele leva bem menos passageiros. Então a operação dele acaba ficando mais cara. Então é mais vantajoso você pegar um avião que leve menos passageiros, que já foi fabricado para ter aquele tamanho, não um avião que foi encurtado, né? Que foi diminuído, que é o caso tanto do Airbus A220 quanto dos Embraer família E195, o E2 da nova geração. Mas vamos ver o que vai acontecer. A minha aposta é assim: como a Latam já tem uma grande tradição na operação dos Airbus família 320, é natural que ela opte pela família Airbus A220, do mesmo fabricante, porque aí ela vai ter uma série de vantagens em operar com o mesmo fabricante. Só que a desvantagem é que esses aviões são caros e nós não sabemos se eles estão disponíveis no mercado. Eu acredito que não, tá? Você vai ter uma fila de espera grande aí para a Latam, se ela optar por esse A220, para ela conseguir, porque esse avião está vendendo muito. Já o da família Embraer, as vendas dele começaram a deslanchar mais recentemente. Ele não estava vendendo, porque ele não, assim, digamos, a vantagem dele em relação ao Airbus é que ele é mais barato. Só que dependendo da rota, nesse caso, tá, gente, sem bairrismos, né, sem nacionalismos exacerbados aqui, o Airbus é um excelente produto, tá? O Embraer ele fica, digamos assim, um degrau abaixo. Então, só se for realmente para rotas que esse avião, que o A220 não seja interessante. E vamos ver aí se no caso da Latam, o Embraer possa ser escolhido, né? A escolha natural, infelizmente, é o Airbus. Mas, de repente, se tiver uma boa campanha, preços competitivos, financiamentos competitivos e etc., de repente, a Embraer, com uma atuação agressiva em relação à Latam, ela consiga aí esse mercado, vai ser muito importante. Eu estou torcendo, claro, para o produto nacional, evidentemente, né? Vamos torcer. E a Azul reporta crescimento de 71% na procura de seus clientes por viagens para Disney no primeiro semestre de 2025. Olha que legal, gente. 71% de aumento, tá?
Então a empresa reportou no dia 22 de julho que sua operadora de turismo, Azul Viagens, registrou crescimento expressivo na procura por produtos para a Disney, na Flórida, Estados Unidos, né? No primeiro semestre desse ano. O levantamento constatou aumento de 71% nas vendas em comparação ao mesmo período de 2024. A empresa explica que o alto desempenho foi impulsionado pela busca de clientes por hotéis da Disney, né? Ingressos para os parques temáticos. A operadora também identificou uma procura maior por cruzeiros, navios, né? Da Disney Cruise Line, que é a operadora de cruzeiros da Disney. E lembrando que nós não temos nenhuma operadora de cruzeiros aqui no Brasil, apesar de termos uma costa maravilhosa, um litoral maravilhoso, sol o ano inteiro, nenhum navio, tá, gente? Nenhum, zero, tá? Então, pessoal, não tem opção aqui, só no verão, quando eles trazem, né? Quando as operadoras, uma ou outra traz aqui um navio ou outro, não chega a 5, 6. Então, o pessoal vai, quem gosta de cruzeiro, de navio e de parques, acaba viajando para Disney, né? Então aí, ó, representando um aumento de 38% no mesmo período em comparação ao ano passado, no caso aí dos cruzeiros da Disney. Então foi um aumento expressivo, tá? Então olha só. Aí a Azul Viagens está falando dos espaços para as crianças, quando os pais vão comprar lá e tal, né? Enfim. Então, em São Paulo, lojas de 5 cidades do estado já começaram a disponibilizar o espaço para as crianças, né? Para os pais poderem comprar. E tá aí, ó. Agora imagina, vamos torcer para o dólar não disparar em função das sanções, né? Das tarifas. E vamos torcer também para que não sejam criadas mais dificuldades para a gente viajar para o exterior, no caso dos Estados Unidos, né? Porque é um destino muito procurado. E não adianta vir falar que no Brasil tem... Gente, viajar no Brasil é muito complicado, tá, pessoal? Como eu sempre falo aqui, nós não temos segurança para viajar. Você pega, vai viajar para o Brasil é lindo, maravilhoso, legal, mas não tem infraestrutura e não tem segurança. Vai passear nas principais cidades do Brasil, praticamente todas, a gente sofre com falta de segurança. E aí o brasileiro, né? Ele acaba preferindo juntar um dinheirinho, e às vezes sai até mais barato você viajar para o exterior, e acaba indo viajar para o exterior, porque ele sabe que não vai sofrer com a falta de segurança, tá? Pelo menos nem se compara a segurança em outros países com a que nós temos aqui no Brasil, infelizmente. Então, maravilha, excelente, e excelente aí a notícia do aumento desse crescimento aí. Imagina se a gente não precisasse de visto para viajar para o exterior, no caso dos Estados Unidos, hein? Imagina só como que não ia ser bom para as empresas aéreas brasileiras, né? Receita em dólar, olha que maravilha, né? Mas, infelizmente, é o que tem para hoje, né, gente? Mas é isso aí. Hoje, o Aeronotícias de hoje, a gente vai terminando por aqui. Muito obrigado a todos, pessoal. Até a próxima.